aqui nesta casa de oração. Orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, encarnados e desencarnados, e todos os nossos irmãos que estão assistindo ao vivo pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Pedimos a nossa irmã Rosângela para fazer a leitura preparatória. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Dai o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Neste momento, os que assim desejarem, fecharem seus olhos físicos, elevarem o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e que possamos, aqui reunidos, termos um bom entendimento de tudo aquilo que for explanado pelo nosso irmão na noite de hoje, e que com certeza será importante para cada um de nós. Pedimos o amparo e a proteção para todos nós e principalmente para o nosso irmão que irá ministrar a conversa da noite de hoje. E agradecidos que estamos, damos por aberto a doutrinária da noite de hoje. Convidamos nosso irmão Jorge Luiz, trabalhador da nossa casa, para que possa transmitir tudo aquilo a qual ele se preparou para nós. Com o tema, Sr. Jorge? Qual Cristo busco? O que alivia as minhas dores ou o Cristo que renova minhas atitudes? Uma bela reflexão para nós. Seja bem-vindo, Sr. Jorge. Obrigado. Nosso boa noite aos presentes, boa noite ao pessoal da internet que está nos assistindo ao vivo e vai assistir após. Então, como já foi declinado o tema da nossa conversação, nós temos que pensar, analisar e ver qual o Cristo que estamos buscando. Aquele que alivia as minhas dores? Ou aquele que estimula
a minha renovação de atitudes. Se nós pensarmos numa situação, uma mãe com seu filho adoentado, ela aflita, logicamente que ela vai apelar para o Cristo que alivia a dor. Isso é certo? Né? Que mãe não faria isso? Nós temos que ver, além da atitude de pedir, por exemplo, como essa mãe aflita com seu filho doente, será que nós damos espaço para o Cristo que busca renovar as nossas atitudes? Tem uma situação peculiar, provavelmente vocês já têm ouvido, mas eu vou repetir novamente. Um jovem foi ao médico, queixando-se de dores abdominais. Tendo sido atendido pelo médico, este, atencioso, realizou exames, fez entrevistas e, ao fim, chegou ao diagnóstico: cirrose hepática. Doença do fígado por ingestão de bebida alcoólica. Há outras causas de cirrose hepática. Enfermidade conhecida e facilmente tratável, receitou um tratamento onde o paciente deveria tomar uma medicação, fazer caminhadas diárias, ao final da caminhada, realizar algumas ginásticas. O paciente saiu satisfeito, pois veria-se livre de suas dores. Ao fim de um mês, retornou novamente o paciente ao consultório médico, onde o doutor o atendeu solícito. Ah, doutor, o tratamento não deu certo, pois continua a sentir dores. O profissional estranhou, pois tinha confiança em seu diagnóstico, mas voltou a examiná-lo. O senhor tomou o remédio que lhe receitei? Sim, senhor doutor. Certinho 3 vezes por dia. O senhor fez as caminhadas para melhorar a circulação? Sim, quilômetros todos os dias, doutor. O senhor fez as ginásticas como recomendado? 1 hora diária após as caminhadas, doutor. O senhor parou de beber? Não, doutor. Continua doendo. Então, nós temos que ver essa situação. É claro que Jesus colocou que quando nós estivéssemos aflitos, sobrecarregados, recorrêssemos a Ele, que Ele iria nos aliviar. Então, é uma tendência natural que a gente faça isso. Corra para Jesus, para termos aliviado as nossas aflições. Mas como rapaz que foi ao médico, nós temos que ver se estamos cumprindo todo o programa dado para nós. Será que estamos cumprindo todo o programa que foi dado para nós? Se nós vertermos a situação, não lá do médico, mas para a nossa casa espírita. Muitas pessoas vêm à casa espírita buscando uma cura rápida. Como o rapaz. Eu tenho um problema, tá. Sei onde tem uma casa espírita, vou lá. Às vezes o indivíduo vem e, como aqueles curados por Jesus, vem com fé. A fé não faz o indivíduo ser mais evoluído. Simplesmente é um item de crença firme. E a nossa vontade dentro da lei de Deus tem extrema importância. Então o indivíduo vem com fé e realmente melhora de uma maneira substancial. Alguns simplesmente melhoraram
e vão embora. Nem se dão conta que poderiam eles melhorar de sentimentos. Não tiveram seu problema diminuído, foram embora. Eu tenho um caso, já faz algum tempo. Eu tinha um amigo que, durante um certo tempo, passou por dificuldades. Dificuldades físicas, clínicas. Ele teve uma das pernas tomada por uma série de hematomas. Foi para um hospital médio, o pessoal não deu conta daquilo. Foi para um outro hospital mais sofisticado e o pessoal disse, olha, a gente não sabe o que está acontecendo na sua perna. Mas há uma possibilidade, a gente amputa a perna, pronto. É só na perna que o senhor tem o problema? Ele disse, não vou amputar minha perna. Tá bom, o senhor vai morrer. Tá bom, eu vou morrer, mas não amputou a perna. Foi para casa. Isso ele mesmo me contando essa situação. Daí ele disse que estava assim para morrer. Sem fazer nada, deitado, esperando a morte chegar. Disse que uma amiga da esposa dele chegou para conversar. Chegou para conversar na área da frente. E ele me disse, Jorge, tu sabe, o indivíduo doente fica com o ouvido extremamente aguçado. E eu escutei ela falando para minha mulher, eu sei que vocês não têm religião, mas o seu marido vai morrer mesmo. Tem uma sociedade espírita aqui perto. Não custa nada ir lá. Na época, o pessoal dava receita de remédios homeopáticos. Não custa nada ir lá. Ele não podia ir, porque estava acamado, mas a esposa foi. Tirou a receita. 5 vidrinhos, segundo ele. Olha, eu olhei aqueles vidrinhos pequenininhos, cheios de água. Eu não tinha nada para fazer mesmo, tomei. De hora em hora, tomei. Uma semana tomando a aguinha de hora em hora. Ele ficou tão melhor que na segunda semana ele foi lá tirar nova receita. Quando eu encontrei na casa espírita que eu frequentava, ele já estava curado. Só sobrou algumas, assim, desenhos, como se fosse uma tela na perna dele. Mas não ficou cicatriz, ficou assim, a pele ficou, parece uma tela, né, de pintura. E eu disse, que bom, meu amigo, você está aqui? Vai continuar conosco? Ele disse, não. A moral que vocês pregam aqui não é para mim ainda. E foi-se embora. Vejam só, o indivíduo ia morrer. A medicina, tudo bem, morrer, vai para casa. Curou-se tomando aguinha. Como ele disse, olha, uma aguinha. 2 semanas de aguinha estava bom. Mesmo assim, não teve motivação para questionar. Será que eu estou no rumo certo? Não estou. O que eu devo fazer? Ganhei uma nova chance? Não. Então, às vezes, nós agimos assim. Viemos à casa espírita, recebemos a solução que supomos ser adequada e vamos embora. Não estamos nem aí. Outras vezes, nós viemos à casa espírita, não conseguimos a solução para as nossas dores e saímos falando mal da casa espírita. Não, o pessoal nem conseguiu resolver o meu problema. Então, esta é a situação. E Cristo estamos elegendo para nós. Aquele que só alivia as nossas dores, ou aquele que renova as nossas atitudes. A outra, nós estamos falando de situações físicas, né? Doenças físicas. Mas também é muito normal aportarmos à casa espírita com problemas obsessivos. Tem um espírito ou vários espíritos me incomodando. Vou para a casa espírita. Bom, aqui nós temos atendimento fraterno, passes,
água fluidificada. Então, uma série de tratamentos justamente para quem está em desequilíbrio, né, espiritual. Mas será que isto será suficiente para retirar aqueles espíritos maldosos que estão a nos perseguir? É claro que sim. Aqueles serão retirados. Que serão chamados a uma conversação fraterna na reunião mediúnica. E serão convencidos a parar com aquela atitude. Só nós não mudando a nossa situação mental, nós vamos atrair outros companheiros igualmente mal intencionados. E daí talvez a gente diga, mas eu fui lá no centro espírita mais de um mês e não adiantou nada. Adiantou muito. Mudou só os companheiros da companhia. Por quê? Nós continuamos no mesmo nível mental, recusando justamente o Jesus que nos estimula a mudar para melhor. Bem, estamos falando justamente de Jesus, os milagres que Jesus operou. Na primeira feita que Jesus iniciou o seu ministério, eu acho que todos estão lembrados, quando eu era pequeno faziam até gravura, de um paralítico sendo descido pelo telhado de uma casa, que arrombaram o telhado, ele estava numa cama e estava sendo descido, que Jesus estava dentro da casa. Eles não conseguiram outro modo de acesso, porque tal a multidão que estava ali. Então eles quebraram o telhado, desceram a cama com o paralítico. Você sabe o que aconteceu nessa situação? Jesus olhou para o paralítico e disse, eu te absolvo. Vejam só. Eu te absolvo. Ou seja, a situação, por que ele estava ali naquela cama, Jesus o absolveu. E disse a ele, levanta-te e anda. Pronto, ele levantou-se, estava andando. É claro que esse companheiro tinha muita fé. Como eu disse, a fé não torna um indivíduo melhor, mas dá credibilidade, porque ele está acreditando justamente nessa possibilidade da intervenção divina. Bom, depois de Jesus ter curado o paralítico, ele curou também um leproso. E curou uma menina que era cega de nascença. A menina foi com a sua mãe. Então ele fez 3 curas nessa primeira vez que estava iniciando as suas tarefas aqui junto ao planeta Terra. Suas tarefas de encarnado. Após passado algum tempo desta situação, nós vamos ver novamente esses companheiros. E foram salvos por Jesus. O nosso companheiro paralítico, que gostava de uma jogatina, só não poderia ir porque era paralítico, gastou todo o seu tempo restante de vida em jogatinas. E desencarnou nessa situação. O nosso companheiro leproso gastou todo o seu tempo, após a cura, em bordéis da época. A mãe da menina cega, que foi curada, como era humilhada pelos companheiros do seu entorno, ficou todo o tempo lá espezinhando as pessoas. Viu? Minha filha agora enxerga. Jesus curou. E
agredindo as pessoas. Então, nós vimos nesses 3 companheiros que eles buscaram Jesus, que alivia as dores, mas dispensaram o Jesus, que renova as atitudes. Nós temos que ver como nós estamos. Fazemos parte desse grupo que buscamos Jesus quando dói o nosso calo. Daí nos voltamos a Jesus. Passou a dor no nosso calo, nem nos lembramos de Jesus. Pensemos a respeito. Jesus, estimulando justamente a renovação mental em nós, tão indispensável, nos trouxe alguns conceitos. Um conceito que ele trouxe foi: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Daí nós perguntamos, nós hoje conhecemos a verdade. Todos nós que estamos aqui. Porque Jesus não disse a minha verdade. Ele disse, conhecereis a verdade, então a verdade de cada um. Como nós conhecemos e entendemos a lei de Deus. Foi isso que ele colocou. E ele colocou algo junto desse conceito. Que nós estaríamos libertos. Mas libertos de quê? Do nosso vizinho não tão amigável assim? Daquele parente um pouco chato? Não. Nós estaríamos libertos da situação do erro. Porque daí nós estávamos conhecendo como agir corretamente para não errar. Inclusive, alguns companheiros fazem uma lista. Eu não diria que de poucas virtudes que o indivíduo tem que prestar atenção se ele tem esses sentimentos. Sugere que nós venhamos, por exemplo, a nos livrar das superstições. Inclusive, hoje a gente tinha uma figuinha escondida ali quando a gente estava destruindo o teto. Então, nos livrar das superstições. Tem gente que bota um pezinho de coelho, coitadinho do coelho. Arrancar o pezinho dele e a pessoa acha que vai dar sorte aquilo, carregar na bolsa aquilo ali. Então temos que nos livrar das superstições. Do orgulho, gente. Orgulho. Eu estou mal. Muito mal. Mas aparento para os outros que eu estou muito bem. E ai de quem disser ao contrário. Eu sou o tal. A última bolachinha do pacote. Orgulho. Vaidade, gente. A boa vaidade, né? Isso eu falo para as jovens senhoras, é muito bem-vindo. Mas a vaidade, aquela que o indivíduo é como um pavão que tem as suas penas bonitas, mas tem lá os seus pés bem feinhos e não se dá conta disso. Ódio, gente. Ainda somos capazes de odiar. Odiar. Querer o mal do outro.
O outro nos pisou no pé, a gente já quer logo arrancar o pescoço. Vejam só, nós estamos muito aquém do olho por olho, dente por dente, que Moisés já usava lá nas suas leis. Que ele não inventou, mas usava. E isso deve fazer assim, chutando mal, uns 3.700 anos por aí. Nós, ainda nas nossas reações de ódio, não chegamos nem ao olho por olho. Estamos aquém dessa situação. Se alguém pisa no nosso calo, no pé, a gente já quer logo arrancar o pescoço. A avareza. Sem nenhuma conotação com o pedido do Ney, mas a avareza. Nós, espíritas, dizem que nós temos um escorpião no bolso. Porque nós achamos que o mentor espiritual da casa é que mantém a casa. Não, o mentor espiritual da casa mantém a casa. Então nós temos que ver isso, a avareza. Será que somos? Inveja. Às vezes nós passamos mal, mas mal. Mas por quê? Porque invejamos o outro. Simplesmente o outro. Ah, o vizinho tem uma casa melhor, um carro melhor. Pronto. Ficamos doentes por isso. Nem olhamos para aquilo que nós temos. Ah, não, mas o dele é superior ao meu. E daí? E ficamos doentes. Vejam só. Inveja. Então nós temos que buscar nos livrarmos desses sentimentos. Porque esses sentimentos impedem uma situação básica que está na lei de Deus e que Jesus veio demonstrar. O amor. Amor. Amar o outro. Foi isso que Jesus veio nos estimular a fazer. Para que tivéssemos esse sentimento de amor para com o outro. Vejam só. Isso já faz quase 2.000 anos. Porque estamos em 2024. Né? Ele começou com 30 anos, então faltam 6 anos para fechar 2.000 anos. Jesus, esse que renova as nossas atitudes. O que nós estamos nos empenhando para entendê-lo. Entendê-lo. Nós, que temos a verdade já bem robusta, 2.000 anos, esta verdade mexendo conosco. 2.000 anos, provavelmente, que nos servimos de Jesus. Nessa situação de buscar alívio para as nossas dores. Mas quantas vezes nós atendemos o apelo de Jesus para fazer alguma coisa em prol do outro que também está em sofrimento? Quantas vezes? Não precisam buscar nas encarnações passadas, que vai ser difícil vocês responderem. Mas eu penso que pensem nessa encarnação e não respondam. Só pensem. Quantas vezes se destinar ao outro para ouvir uma reclamação do outro? Auxiliar, atravessar a rua, alguém que tem dificuldade. Coisa simples. Quantas vezes nós, nessa encarnação, fizemos isso? Bem, Jesus também nos dá a solução para isso. Já que nós
estamos um pouco distante de amar o outro, eles nos sugerem orar e vigiar. Geralmente a gente faz isso. Só que a gente faz isso um pouquinho fora da ordem, uma ordem invertida. A gente ora por nós e pelos nossos e vigiamos o outro. Ah, mas já se viu, olha o que estão fazendo ali. Nós temos que inverter essa ordem. Orar pelos outros e nos vigiar. Porque é bem mais fácil nos vigiar do que vigiar o outro. Nós conseguimos saber que tipo de pensamento estamos tendo. Se ele não for um pensamento positivo, nós poderemos cortá-lo. E orar pelo outro tem uma grande vantagem. Inclusive pelos nossos inimigos. Que não pense que os nossos inimigos são gratuitos. Ah, o Jorge Luiz é tão bom, mas ele tem 15 inimigos. Até pode ser. Mas, via de regra, em outras situações, outras encarnações, o Jorge Luiz ofendeu severamente esses companheiros. E ele, sem ter esse comportamento cristão do perdão, hoje vem cobrar do Jorge Luiz as dívidas. Então, quando nós oramos pelos nossos inimigos, inclusive pedindo perdão para eles, não estamos fazendo nenhuma caridade. E sim, estamos buscando justiça. Porque se nós ofendemos alguém, nós temos que pedir perdão para esse alguém. Se esse alguém vai aceitar ou não, problema desse alguém. Nós temos que fazer a nossa parte. Voltando à situação lá dos doentes e receber uma cura. Dizem que apenas o doente convertido, voluntariamente, em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. Ou seja, somos doentes, mas poderemos ser médicos de nós mesmos. Como? Orando e vigiando. Simplesmente fazendo isso. Orando e vigiando. Não vamos esquecer que Paulo de Tarso nos fala de algumas virtudes em determinado momento. Ele fala da fé. E a fé é extremamente importante, como nós vimos anteriormente. Mas ele fala da caridade. E diz que o indivíduo com muita fé e sem nenhuma caridade, que valia tem. Então nós temos que começar a botar na nossa rotina atos de caridade. A caridade não é só material. Ou seja, quando nós passamos numa esquina, tem alguém fazendo malabares, o indivíduo joga uma moeda, isso não é caridade, é uma esmola. Caridade é sabermos ouvir alguém. E às vezes só quer desabafar. Simplesmente ouvir. É uma caridade. Se nós olharmos para o nosso entorno, nós vamos ver quantas oportunidades de fazermos caridade. Sem gastar um centavo.
do nosso dinheiro. Não vamos esquecer a avareza. Então está na hora de nós pensarmos mais no outro. Já que até agora só pensamos em nós. E parece que não deu muito certo. Porque aqueles indivíduos que pensaram nos outros estão bem à frente de nós. Vamos ver Emmanuel, por exemplo. Na época de Jesus, homem do mundo como nós. Foi até há pouco tempo o mentor espiritual de Chico. Só isso. Então, nós vemos que esses indivíduos que começaram a pensar nos outros, começaram a crescer. Crescer para onde? Para a felicidade e a perfeição. Afinal, se nós talvez não venhamos a ligar muito para a perfeição, mas para a felicidade nós ligamos. E corremos atrás. Só que nos esquecemos que a felicidade não vem de fora para dentro. Ela tem que brotar em nós. Como é que vai brotar em nós? Quando a nossa consciência estiver tranquila. Ou seja, o que eu sei da verdade, eu busco praticar. Consciência tranquila. Quanto mais nós sabemos da verdade e praticamos menos, isto vai nos dando uma angústia. Que o indivíduo não sabe de onde vem. Às vezes é um indivíduo que tem uma boa condição financeira, está bem na família, mas tem aquela angústia. Porque existe uma dicotomia entre o que ele conhece da verdade e o que ele pratica da verdade. Então, o primeiro passo para buscar a nossa felicidade é buscar igualar essas situações. O que eu conheço, o que eu pratico. E Jesus também nos falou do jugo leve. E nos diz o seguinte: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas como? Que história é essa? De jugo suave? Qual será o jugo de Jesus? O jugo é o comando de Jesus. Então, o comando de Jesus é suave, porque está dentro da lei de amor. Ele veio exemplificar o amor para nós. Então, quando nós conseguimos aceitar o comando de Jesus, é um comando suave. E o fardo que nós carregamos se torna leve. Por que se torna leve? Isso é passe de mágica? Não. Se torna leve porque o indivíduo deixa de brigar com a lei de Deus. Então ele aceita a situação. Busca trabalhar para sair da situação difícil, mas sem revolta. Então fica muito mais leve. Essa situação de leve, eu me lembro de uma historinha de um burro. Antigamente, aqui no Rio Grande do Sul, havia essas tropas de burros, né? Saía do Rio Grande do Sul, ia lá para São Paulo, voltava. E um burrinho
carregando uma carga pesadíssima. Ele ia ali, chovendo, escorregando. Iam passar numa pinguelinha que tinha um riacho. Ele escorregou e caiu dentro do riacho. Estava chovendo, o riacho estava meio... Ele conseguiu se livrar ali, saiu do riacho. Saiu do riacho e disse, vamos, coisa boa essa água. Eu estou leve. Eu estava com um peso danado aqui nas costas, agora estou leve. Ele escorregou sem querer. Conseguiu ali na troca. De outra feita, não estava chovendo nem nada, mas ele estava passando naquela pingalinha de novo, carregado. Disse, uau, eu caí outra vez que eu escorreguei, saída, leve, vou me atirar. Pumba, se atirou. Foi se levantar para sair do riacho, quase não conseguiu, mas um peso enorme nas costas. Mas que coisa, outra vez caí, levinho, agora super pesado. Bom, a primeira vez ele carregava sal, caiu na água, foi o sal com a água, ficou leve. A outra vez ele trazia algodão dentro do fardo. Molhou, pesou muito mais. Então, esta situação demonstra que, quando nós praticamos algo não intencional, nós não vamos ser responsabilizados porque a gente desconhece as consequências. Mas quando a gente quer cometer algo, nós seremos responsabilizados. Assim como o burrinho ou meritoriamente, dependendo da nossa ação. Bem, nós estamos vivendo e temos que perguntar qual o primeiro direito nosso. Qual o nosso primeiro direito? Reclamar não vale, viu, gente? Qual o nosso primeiro direito? Entre os direitos é de viver. Nosso primeiro direito é viver. E Jesus nos disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, nosso primeiro direito é viver. Jesus nos diz que ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Basta o quê? Aceitarmos o jugo de Jesus. Basta aceitarmos o jugo de Jesus, ou seja, o seu comando. Bem, tem uma listinha aqui que nós poderemos pensar. Como é que eu estou nestas situações? Isso para aplicar em nós a pedagogia de Jesus. Reforma íntima. A nossa autoeducação. Como é que nós andamos na reforma íntima? Será que se nós fizéssemos um apanhado de algum tempo atrás, uns 20 anos atrás, quem sabe, e fizéssemos essa cotação, quem éramos há 20 anos? Quem somos hoje? Além de mais velhos, 20 anos, logicamente. Será que nós somos melhores hoje? Nós estamos dando maior oportunidade para que Jesus nos transforme para melhor? Ou não? Só estamos 20 anos mais velhos. Reforma íntima. Necessária a todos nós para sermos felizes.
Que regra de conduta moral nós estabelecemos para nós? Tem um ditado popular que diz: o pau que bate em Francisco não é o mesmo que bate em Chico. Ou ao inverso. Geralmente, Francisco somos nós. Então, nós usamos um patamar de justiça para nós. Nós podemos fazer alguns erros que nós compreendemos. Não, mas veja só a situação. Mas quando o outro faz, é isso, errou. Eu conheço o Evangelho de Jesus. Está errado esse indivíduo. Estamos usando o mesmo padrão de justiça? Não. Então, nós temos que ver isso. O nosso padrão de justiça é o mesmo para qualquer indivíduo. Para mim, para os meus filhos, para o meu inimigo. É o mesmo? Bom, se for o mesmo, que bom. Nas relações sociais, a gente usa esse padrão de justiça? É bom a gente inquirir. Que compreensão nós temos da vida futura? Que compreensão nós temos da vida futura? Não vamos esquecer que nós somos imortais. Já tivemos várias existências e vamos ter infinitas existências, que somos imortais. Então, como é que nós estamos compreendendo a vida futura? O que nós vamos levar para a vida futura após o túmulo? Já fizemos essa pergunta para nós? O que eu levarei comigo depois do túmulo? Minha casa? Meu carro? Minha conta bancária? Não. O que nós vamos levar? O nosso esforço de aprendizado, o intelecto, e a nossa ação na verdade que conhecemos, a nossa moral. É o que nós vamos levar. Então, como é que nós estamos nessas situações? Que esforço estamos fazendo para melhorar o nosso índice moral? Não vamos esquecer que Jesus já fazia isso com seus discípulos e continua fazendo isso conosco. Ou seja, é um ensino teórico prático. Ele nos passa como agir, possibilitando que nós venhamos a agir assim. Nós admiramos muito o Evangelho de Jesus, achamos belíssimo. E até às vezes pensamos, mas fulano de tal tinha que ler o Evangelho. Isso é para ele. Não, é para mim. Nós temos que entender que o Evangelho de Jesus é para nós. E daí nós temos que ver justamente essa situação teórica prática. Como é que nós estamos? Nós ficamos emocionados quando alguém faz um gesto nobre. Às vezes um simples gesto. Nós temos que nos perguntar quantos gestos nobres nós estamos realizando nesta existência.
Pergunta que nós poderemos fazer ao nosso conselheiro, o travesseiro. Hoje a gente pode perguntar para ele, não é? Quantos gestos nobres estamos fazendo nesta existência? Mas Jesus também, nosso Senhor e Mestre, ele afirmou certa feita: vós sois luz. E até fez aquela situação, né? O indivíduo não acende uma vela para esconder embaixo da mesa. Quando nós somos luz, já que Jesus afirmou isso, ele sempre afirmou a verdade. Quando somos luz? Olha o que os companheiros nos dizem. Somos luz quando utilizamos o nosso tempo disponível para prestar qualquer serviço que possa servir ao próximo, como oferecer uma palavra amiga, um gesto de carinho ou distribuir uma mensagem de paz. Aonde entrou o dinheiro aí? Nenhum. Ou seja, poderemos ser luz sem gastar um centavo. Somos luz quando temos coragem de deixar o conforto dos nossos lares para socorrer aqueles que na vida só conhecem o lado triste e amargo, perambulando entre a miséria física e moral, decepcionados e apáticos ante as poucas perspectivas de melhor. A nossa sociedade, seja no primeiro mundo, seja no nosso Brasil, está muito avançada. Nós temos tecnologia para produzir uma enormidade de alimentos e numa quantidade incrível. No entanto, muitas pessoas ainda passam fome. Não só no Brasil, no mundo todo. Por quê? Porque não estamos muito interessados, como esses companheiros, que são nossos próximos, estão vivendo. Eu não estou dizendo que o indivíduo deveria comprar um caminhão de mantimento e sair distribuindo. Até pode ser, se ele tiver condição. Eu digo, o que nós fizemos junto às autoridades, aos empresários, para diminuir isso? Não respondam, só pensem e falem lá com o nosso amigo travesseiro. Somos luz quando recebemos a violência dos outros e conseguimos nos manter serenos, sem ideia de revide ou da vingança, pois que o agressor por si só já demonstra enorme desequilíbrio e despreparo para a vida. Então, nós temos que pensar essa situação a partir de nós. Quando nós estamos bem, tranquilos, felizes naquele momento, nós agredimos alguém? Não. Nós nos tornamos hostis? Não deveria, nos tornamos. Quando algo nos aborrece. Assim são todos os indivíduos. Quem nos agride está em sofrimento, está em desequilíbrio, não é feliz. Merece, portanto, que sejamos cristãos em relação a esta ação. Tenhamos tolerância e, se possível, perdão. Falando em perdão, Pedro, não esse jovem Pedro,
O outro Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar? E Jesus respondeu a Pedro: devo perdoar 7 vezes, mestre? Ele disse: não, Pedro, 70 vezes, 7 vezes. Se nós conseguirmos contar isso, 70 vezes, 7 vezes, se nós perdoarmos, a gente vai continuar perdoando. Veja a importância do perdão na nossa felicidade. E Jesus falou que devemos perdoar sempre, para nos livrarmos daquela marra do erro. Porque se o indivíduo não perdoa, ele está vinculado por sentimentos de ódio àquele indivíduo. E há companheiros que passam 1000 anos envolto em vingança. Imaginemos, 1000 anos perdidos. Em vez de estar construindo a sua felicidade, estão ali buscando vingança, que não traz nenhuma felicidade. Então nós devemos seguir a sugestão do Mestre Jesus e fazermos um esforço maior para perdoar as ofensas que chegam até nós. Muito obrigado. Agradecemos a presença de cada um de vocês nessa noite e que possamos ter recebido aqui tudo aquilo que vocês vieram em busca. Agradecemos também ao nosso irmão Jorge pelas palavras proferidas nessa noite, que com certeza foi importante para cada um de nós, e que possamos levar essas reflexões para que possamos nos melhorar no nosso dia a dia, fazermos a nossa reforma íntima e assim evoluirmos. Pedimos gentilmente ao nosso irmão Jorge que faça a prece de encerramento. Muito obrigada. E a prece de encerramento também vai ser o passe coletivo. E como o seu Ney sempre fala, estamos em obras e nós estamos fazendo o passe coletivo. Então, a prece final vai ser o passe coletivo. Então, solicitamos a todos a respirarem lenta e profundamente, acalmar os sentimentos e vamos orar a Deus e a Jesus. Amado Mestre Jesus, possamos todos nós como na parábola do filho pródigo, retornarmos à casa do Pai, depois de termos perdido longo tempo em situações adversas que não somaram nada ou quase nada à nossa felicidade. Tenhamos, portanto, todos nós a disciplina e a persistência necessária para nos dobrarmos à vontade de Deus, nosso Pai. Que a tua paz envolva a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo
a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer.